Eu quero fazer uma reflexão com vocês e eu queria que você entendesse algumas coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões, de ações, de escolha. Eu queria ministrar a vocês hoje uma outra palavra, mas essa foi o que me veio por orientação. Deus, quando você olhar alguém vivendo uma vida talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais suave, talvez nem seja a realidade que você acredita. Talvez a vida daquela pessoa seja muito mais difícil e desafiadora do que você pode imaginar. Mas como você não tem acesso e talvez você olhe apenas o momento que a pessoa está vivendo, você não conhece a história daquela pessoa. Então eu tenho aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões. E quando você decide errado, inevitavelmente, você que já teria suas guerras que seriam comuns, você vai trazer para a sua vida batalhas que talvez nem precisaria viver. Então eu vou te mostrar hoje. Eu peguei 5 capítulos só para você entender o contexto. Obviamente eu não vou ler os 5, mas eu queria que em casa você lesse o primeiro livro do profeta Samuel, a partir do verso ou do capítulo 27, ou seja, 27, 28, 29, 30 e 31. Esses 5 capítulos para que você entendesse o contexto e a importância dessa história. O tema da minha mensagem é as guerras de cada um. As guerras particulares de cada um de nós. As guerras cujas quais nós sequer, às vezes, elas são tão intensas, elas são tão fortes, certo? Elas são em áreas tão particulares que nós, às vezes, vivemos e sequer temos coragem de pedir ajuda para alguém enfrentar conosco. Guerras que você consegue pedir ajuda, pedidos cujos quais você pode relatar para outras pessoas pedindo ajuda em oração, não costumam ser as grandes guerras de fato da vida. As guerras mais perigosas são aquelas cujas quais você sequer pode repartir, sequer pode pedir oração, ou se pedir oração, não pode dizer o propósito pelo qual a pessoa está orando, o que você tem vergonha, tem receio de que a sua história ou essa sua batalha chegue até outra pessoa. Então nós vamos começar aqui, 1 Samuel 27, verso 1. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, somente até aí. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, para você entender, na verdade, eu vou chegar em Ziglag. Mas antes de chegar a Ziglag, é importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. Davi era um anônimo, um Zé Ninguém, um borra-botas. Ninguém sabia quem ele era. Ele é o filho mais novo de uma família que não é muito relevante em Belém. Porém, por causa de um ato heróico, por vencer num duelo o maior oponente dos inimigos, o gigante Golias, nativo da cidade de Gate, Davi ganha o respeito de todo Israel. Agora todas as pessoas sabem quem é o filho de Jessé, o menino que apacenta umas poucas ovelhas, que anda com um pedaço de pau e uma pequena tiradeira, que carrega consigo um instrumento musical. Este menino sai do anonimato e ganha prestígio. Os soldados agora sabem quem ele é, pois ele salvou a vida de muitos. As mulheres agora gritam seu nome, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Porém, com este ato heróico, bravio, Davi vai enfrentar um sério problema: a perseguição do rei de Israel. Saul vai se tornar implacável e quer matá-lo. A inveja de Saul se acende, porque se você pensa que as coisas vão tornar-se mais fácil quando você começa a vencer, se você pensa que as coisas vão se tornar mais suaves
você está muito enganado. Muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer a seu favor, as perseguições, as invejas, as intrigas, elas sobrevêm sobre você. Isso causa confusão na maioria de nós, porque se estamos obedecendo, se estamos oferecendo o melhor de nós, por que é que as pessoas vão nos perseguir? Por que é que vamos ter problemas? Foi mais fácil, lidar com o rei. Foi mais fácil, ou melhor, foi mais fácil lidar com o leão, com o urso, com o gigante, com perseguições que eram externas. Mas agora as perseguições não são mais externas. Agora a perseguição está dentro de casa. Quem está perseguindo é o rei, é Saul. E Davi está cansado de fugir. Ele teve que abandonar sua família, ele teve que abandonar tudo. Ele é um foragido, sem crime. Que crime cometeu Davi? Nenhum. Mas ele está fugindo. E esse é um texto que lemos, que ele está cansado. Ele não tem mais para onde fugir. Então ele diz para ele mesmo: algum dia eu vou perecer na mão de Saul. Eu não tenho mais para onde fugir. Saul vai acabar me matando. Bom, ele tem uma ideia. A única ideia que ele tem é: eu vou fugir para a terra dos filisteus. Eu vou falar com Aquis, o rei de Gate, e vou pedir asilo. Eu vou pedir para ficar lá. Presta atenção, Davi está querendo fugir para a terra do inimigo que ele matou. Porque a terra do inimigo, naquele momento, ela é menos perigosa do que sua própria terra. O povo inimigo, para ele, é mais confortável. Porque já que ele sabe que está no meio de inimigo, ele é mais vigilante, ele está pronto. Mas quando nós achamos que estamos no meio de amigos e, na verdade, estamos no meio de inimigos, isso pode ser muito mais prejudicial. E é isso que ele está dizendo. Eu vou optar a sair dos termos administrativos de Saul. Eu vou sair das terras que ele domina e eu vou para a terra dos filisteus. Eu vou para Gate. Mas lá ninguém gosta de mim, mas aqui também não. Mas lá as pessoas me perseguem, mas aqui também. E para mim é melhor eu estar num lugar onde eu já sei que eu tenho que me manter vigilante, do que estar num ambiente onde eu possa ou acabe sem notar, abrindo a guarda. Então é isso. O capítulo de número 27, ele vai falar desse episódio. O momento em que Davi foge de Saul e vai pedir abrigo em Gate, no meio do povo filisteu, com Aquis. Aquis o recebe estranhamente. Davi está com 600 homens e nem todos eles são gente boa. Eu já vou te mostrar isso mais à frente. Mas ele está com 600 homens, então de certa forma ele é uma ameaça. Mas Aquis o recebe e diz a ele: fica comigo em Gate. Mas Davi disse: eu não quero ficar em Gate. Eu não vou ficar aqui. Eu sei que os caras aqui não gostam de mim. Eu sei que as coisas aqui não serão fáceis. Não, eu não quero ficar nesse ambiente. Não, me arruma uma terra, Aquis. Me arruma um lugar aqui, onde Saul não vai vir me pegar e onde eu não quero ninguém me olhando com carinha virada, com bico, com as pessoas, porque ele sabe, a família de Golias mora em Gate. Então, inevitavelmente, ele teria problemas para ficar lá. Eu quero te mostrar que a vida desse cara não é esse mar de rosa que às vezes você vê as pessoas pregando. Eu quero que você entenda que não foi fácil para ele. Não, é um cara obediente, pelo menos até o presente momento. Lá na frente ele vai deslizar, não é perfeito, mas a situação não é fácil para ele. Ela não é cômoda para ele. Ele diz: me arruma um local. E aí Aquis disse: eu vou te dar Ziglag. Vai para lá e se estabeleça em Ziglag. E assim faz Davi. Vai poder dormir tranquilo, vai poder ficar um pouco em paz, porque isso não vai resolver o problema dele, mas pelo menos é um pouco de refrigério. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei há quanto tempo você está lutando, eu não sei há quanto tempo você está batalhando, mas aprenda uma coisa: em alguns momentos você tem que criar para você um ambiente de refrigério, que senão você não vai suportar. Você precisa continuar vivo quando o milagre de Deus acontecer, porque senão você sofre tanto que quando o milagre chegar, você não tem nem mais prazer de vivê-lo. Davi está vivenciando isso. Ele está na terra dos filisteus? Sim. Pode dormir tranquilo? Pode. Tem gente olhando para ele diferente? Não. Ele está vivendo pelo menos um momento de paz. Mas aí, os filisteus resolvem fazer guerra contra Saul. Agora Aquis vai sair numa incursão contra Saul. E Davi
está morando nas terras de Aquis. Os 600 homens que estão com Davi vão lutar agora do lado oposto. Na primeira guerra ou na primeira batalha, Davi é um soldado que milita por Israel. Agora Davi vai lutar contra Israel. Olha só, contra seu próprio povo, contra sua própria nação. E deixa eu explicar uma coisa a você, queridos. Davi poderia ter matado Saul a hora que quisesse. Aliás, ele foi instruído por seus soldados a matar Saul, dizendo, seus soldados disseram a ele, o Senhor está entregando o teu inimigo. E Davi disse, eu não vou matar o ungido do Senhor. Eu não vou matar. Eu não vou. Presta atenção. O cara está querendo matar ele e ele tem a oportunidade de matar o cara e não faz. Pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes, para não fazer o que para você seria tão fácil, requer de você muito mais coragem e valentia. Tem gente que está te tratando mal, fazendo coisas que não deve contra você e não tem 1/10 do poder que você tem. Se você levantasse para agir, você destruiria essa pessoa. Mas por favor, aprenda. Davi não faz nada contra Saul, mas ele está na batalha. Ele vai com Aquis, mas caminhando com Aquis, os príncipes dos filisteus chamaram o rei e disseram, ô majestade, que história é essa? Nós vamos levar esse indivíduo aí conosco, esse Davi, ele vai trabalhar pro nosso lado. Isso aí não tem caráter não, meu irmão. Quando nós chegarmos lá na batalha, sabe o que vai acontecer? Você lembra? Ele é daquele povo de lá. Ele se levanta e vira o inimigo contra nós. Não vamos levá-lo. Não vamos. Ele não vai conosco. Aqui chama Davi e diz Davi, capítulo 29. Davi, você é um cara legal. Eu confio em você. Até hoje você foi honesto comigo, mas os meus príncipes não querem a sua companhia. Preste atenção. As coisas também não estão resolvidas, não. Os filisteus fazem questão de dizer que não querem ele por perto. Bom, ele não pode ficar no seu povo. Por mais tranquilidade que ele tenha no ambiente dos filisteus, ele também não pode ficar, porque os filisteus não têm prazer na sua presença. Mas a guerra está estabelecida. O capítulo 29, Davi é dispensado. Aqui diz, volta para Ziglag, cara. Pode ir. E nós vamos contra Saul. Nós vamos pelejar contra ele. Meus príncipes não querem a sua presença. E aí o capítulo 30 entra em cena. E agora, quando Davi volta para Ziglag, o problema está estabelecido. Os amalequitas entraram em Ziglag, queimaram a cidade toda e levaram cativa todas as crianças. Escute bem isso aqui, o soldado de Cristo. Olha só. Saul está vivendo a guerra dele lá contra os filisteus. Davi não vai para a guerra contra Israel, mas vai enfrentar a guerra contra os amalequitas. Isso demonstra que tanto Davi quanto Saul têm suas guerras. Porque eu tenho a minha, você tem a sua, Geraldo. Reinaldo, você tem a sua. Abner, você tem a sua. Mary, você tem a sua. Cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Saul está vivendo a dele contra os filisteus. Davi, que está pensando que não vai lutar, volta para casa. Quando chega em casa, o que vê? O caos. Cadê as mulheres, as crianças, a cidade? Capítulo 30, verso 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em... Que povo? Que povo que quer tacar pedra nesse cara? Que povo que você acha que quer tacar pedra nele? Se quando ele volta para Ziglag não tem nada, quem é que está querendo tacar pedra nele? Todos os homens. Agora seus próprios homens querem apedrejar porque estão amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. O cara está num ambiente, irmãos, onde está ruim de tudo quanto é lado. As coisas não estão boas para ele, não. Se você olhar nessa situação, você vai ver para onde é que ele vai. Mas Davi se reanimou no seu, ao contrário de Saul, que está lá vivendo as suas batalhas. Davi também está vivendo a dele. Saul é um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, foi por isso que Davi não o matou. Davi também é um homem de Deus, sim ou não? Mas cada um está vivendo sua batalha. A diferença entre Saul e Davi é que Davi tem um lugar para se reanimar. E esse lugar é o... Então eu vou te dizer uma coisa. Provavelmente você está cansado.
Provavelmente, às vezes, você está desanimado de lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos, com sua saúde, seus negócios, quer com um estranho filisteu, quer com um irmão judeu. Você pode estar cansado. Você precisa de um lugar para reabastecer. E esse lugar é o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável, porque tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, irmão. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de dizer, chega, eu estou cansado. Senhor, se o Senhor me der, eu não quero mais. Nesse dia, vai para os pés do Senhor, que o Senhor vai estar lá. E se reanima nele. Aguarda, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Olha só. Ele se fortalece no Senhor. Mas olha que coisa interessante. Verso 22, capítulo 30, verso 22. Que tipo de homem Davi está andando? Na igreja do Davi tinha os perversos e ele trabalha com perverso e maligno? Sim ou não? Ele trabalha com gente boa, crente, decente? Sim ou não? Sim, mas também tem perverso. Onde, pastor? Na igreja. Tem perverso, tem maligno. E Davi trabalhava com essa turma, sim ou não? Isso aí. Joio junto com... E quem é que resolve isso? Pastor ou o Senhor? Pois é. E a obrigação sua saber que na congregação tem perversos e malignos. Então proteja-se contra os perversos e malignos. Cuidado com quem você conta as coisas. Tempo atrás uma irmã falou, vou sair dessa igreja porque aqui só tem fofoqueiro. Eu falei, não só tem não. Também tem. Tem muita gente túmulo, mas tem gente que é outdoor. Você falou, vai contar para todo mundo, sim ou não? Sim. A irmã contou que o marido dela não estava muito legal. Uma irmã, a irmã não guardava dinheiro, imagina o segredo. A irmã contou para todo mundo. Aí ela queria sair porque na igreja tinha fofoqueiro. Aí eu falei com ela, tem fofoqueiro mesmo. É porque fulano é uma fofoqueira, língua de trapo. Falei, fofoqueira, língua de trapo dos infernos. Ela é mesmo. Eu falei, mas eu queria saber quem foi a fofoqueira dos infernos que contou para outra fofoqueira dos infernos. E ela falou, aí fui eu, não sou fofoqueira dos infernos, não. Então é obrigação sua descobrir para quem você empresta dinheiro. Aí empresta, não fala com o pastor, mas quando o irmão não paga, pastor, o senhor tem que fazer. Não paga. Eu não tenho nada. Lasque você que emprestou. Receba na outra vida. É verdade, tá certo? Então tinha com ele perversos e malignos. Homens difíceis de lidar. Gente de dura serviço. Porque a vida faz assim. Seria tão bom se só mandasse para você gente boa, docinho. É assim que a vida faz? Não, tem gente que presta e tem gente que não presta. Tem aproveitador e gente que vai te ajudar. Sim ou não? Tem gente boa e gente ruim. Tem filho de Deus e filho do... E é obrigação sua, não é minha. Eu tenho que achar quando vai se relacionar comigo. Você tem que ficar esperto, porque tem perverso e mal. Parecendo até filme de terror. Mas tem. E qual é o problema aqui? É que, olha só o que vai acontecer. Davi vai à batalha contra os amalequitas. Você sabe por que Saul perdeu o governo? Saul perdeu o governo porque Deus mandou ele ir e matar quem? Os amalequitas. Se Saul tivesse matado os amalequitas, Davi não estava lutando com os amalequitas. Deus havia dito, mate os amalequitas. Não brinque com esses caras. Não brinque com esse hábito. Não brinque com essa pessoa. Não brinque com este relacionamento. Não brinque com isso, porque isso vai se tornar para você um grande inimigo que vai lutar contra você ou contra seu filho, contra você ou contra alguém que vai vir depois de você. Não brinque. Davi entra na batalha contra os amalequitas. E sabe o que acontece? Ele vence. Foi lá, derrotou os amalequitas, pegou as suas duas esposas, pegou seus filhos, os homens que queriam apedrejá-los, estes homens aí que dentre eles tinham os perversos e os malignos, eles agora também resgataram suas famílias. Davi agora está voltando vitorioso de uma batalha. E Saul está pelejando a dele. A batalha de Davi não é responsabilidade de Saul, e a batalha de Saul não é de responsabilidade de Davi, porque cada um tem sua própria batalha. Tem batalha que dá para arrumar um aliado? Tem, mas tem batalha que é duelo. Davi e Golias. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Cadê o meu aliado que disse que ia estar no monte quando o inimigo viesse? Ele não veio. E quando quem disse que te ajudaria não vai te ajudar, só tem um socorro bem presente na hora da angústia. O meu socorro vem do que fez o céu e a terra. É com ele que nós podemos contar. Eu não interessa se você tem pai, se você tem marido, se você tem pastor, não interessa
interessa, meu irmão. Tem batalha que é você e Deus. Se ele não entrar, ninguém entra para te defender. É assim que funciona. É desse jeito. Porque se Deus não entrar com providência a nosso respeito, o inimigo vai nos destruir. Davi agora está voltando. Só que quando ele estava indo para Ziglag, 200 de seus homens não tinham mais força. Até porque você deve saber que para tocar um exército, uma coisa é essencial: comida. E arrumar comida para 600 homens e água não é fácil. Então 200 homens de Davi não conseguiam, ou não conseguiram ir a Ziglag, mas ficaram guardando os suprimentos, as bagagens, enquanto os 400 foram. E 400 foram o suficiente para vencer os amalequitas. Por quê? Porque Deus era com Davi, Deus era com ele. Então quando ele volta, deixa eu ler. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Olhe bem, os 400 homens voltaram e disseram: eles não foram conosco, eles ficaram aí guardando a bagagem, então eles não vão levar nada. Eles que levem apenas sua esposa e os seus, e se dê por satis. Aí entra o homem de Deus. Você sabe por que esses 400 homens estão dizendo isso? Porque na cabeça deles, quem foi que ganhou? Eles. E quando você pensa que é você que vence, ninguém tem direito na sua vitória. Quando você pensa que o dinheiro que você tem é seu e é só para você, é porque você tem certeza que Deus não fez nada para você prosperar. Eles não fizeram nada, nós é que vencemos, então não vamos dar nada para eles. Verso 23, porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Aí, meu irmão, segura essa aí, e pode não ser legal. Tudo que você tem, só tem porque o Senhor te deu. E boa parte do que você não tem, se você tivesse feito a coisa certa, teria. Boa parte do que você não tem porque não foi buscar, porque o que é seu fica lá, e ninguém pega o que é seu. Não tem essa história não. Davi, certo? Está dizendo: o Senhor nos deu, Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. É isso aí. Eles ficaram guardando a bagagem. Agora, olha o verso 26. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos E quem não foi, ficou orando. E nem toda batalha é feita no campo não, meu irmão. Tem batalha que é no joelho, tem batalha que é na madrugada, é na presença do Senhor. É assim que funciona. Davi sabia disso. Os anciãos não puderam ir à guerra, mas ele envia presentes e diz para os caras: está aqui uma parte do despojo dos nossos. Capítulo 31, verso 4. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos. Você lembra de alguém usando essa palavra? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus? Preste atenção. Saul também está lutando sua batalha. Saul também está lutando sua guerra. Enquanto Davi luta dele, Saul luta dele. O Deus de Davi é o mesmo Deus de Saul. Saul perde a guerra, Davi ganha a guerra, porque Deus ama mais a Davi do que a Saul. Então quem perdeu? Davi disse que quem ganhou a guerra dele foi quem? E quem perdeu a guerra de Saul? Quem foi que perdeu a guerra de Saul? O Saul. Quem perdeu a guerra do Saul foi o Saul. Porque o nosso Deus, ele não perde. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas cada um trava sua própria guerra. Davi sai vencedor, Saul sai perdedor. E o que é isso? É a igreja. A igreja tem muitos Saul. Pessoas que desobedecem, negligenciam, brincam com coisas perigosas, resolve fazer o que lhe dá na cabeça. São crentes, sai de casa para obedecer. Quando Samuel chega até Davi, até Saul, certo? E diz para ele: Deus mandou você ir aos amalequitas e matar a todos. Saul sai de casa para obedecer, gente. Mas no caminho, entre a casa e o local da batalha, alguma coisa aconteceu na cabeça dele. Eu não sei quanto tempo levou para isso acontecer. Para brincar com alguma coisa perigosa, transformar-se essa coisa
perigosa numa grande arma contra ele mesmo. A minha proposta hoje, com essa palavra, é mostrar que cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Enquanto tem gente perdendo, tem gente ganhando. Mas todos estão lutando. Está todo mundo lutando, meu irmão. Para aí para falar com o Robson e vai ver as lutas do Robson. Conversa com o Cláudio, com o Eliezer. Isso. Vai lá, fala com o Bruno. Vambora. Fala com o Caio aí. Pergunta o Renato. Vambora. Quer abordar alguém para ver quem é que está aí no frescor? Não tem ninguém não, meu irmão. Estamos todos nós lutando. Essa é a grande verdade. Mas o que nós precisamos ter é um lugar de refrigério. Reabastecer, reanimar no Senhor. Aprender a trabalhar com aquilo que tem. Vai ter gente boa na sua equipe e vai ter gente ruim. Esses homens maus e perversos foram ruins na hora de repartir o despojo, mas na hora de enfrentar os inimigos, você acha que ele foi bom ou foi ruim? Bom ou ruim? É isso aí. Na hora de encarar os inimigos, porque nas batalhas o que nós precisamos é unificar as virtudes, superar as nossas diferenças, os nossos problemas. Entendemos que todos nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Quando chegou aqui, agora são homens maus e perversos. Mas lá, na hora que o pau estava quebrando, os maus e perversos estavam matando a turma toda. Louvado seja o Senhor. Em nome do Senhor. É isso aí, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo? Então vá lutar a sua guerrinha, meu filho. Ela é sua, não é? Você quer que eu vá lutar a sua? É isso? Eu não estou te pedindo para você lutar a minha. E eu tenho a minha, certo? Eu tenho as minhas batalhas. E é assim que funciona. Então aprenda a ter gente do seu lado. Nem sempre vai ser o que você gostaria. Mas aprenda a trabalhar, certo? O lado bom e útil de cada pessoa. Se reabasteça no... Isso, e aprenda que quem te dá vitória é Deus. É Ele que te faz um vencer. Então eu quero que você fique de pé agora. Cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter te colocado neste mundo. Eu quero fazer você refletir. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada. Chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto e vê com que nível de alegria ele fica, certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu, ou só depois que. Elogie agora, entendeu? Fala para sua mulher lindona. Não tá, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok? Olha para esse marido e diz, machão, certo? Você consegue entender? Diga para o seu pai, eu te amo. Diga para o seu filho, diga me perdoa. Diga assim, bom dia, por favor. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí eu morro para a beira do caixão. Não podia morrer, não queria. Foi obrigado, porque ninguém quer ir. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas. Me ajude aí. Primeira coisa, a vida é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném, como criança, como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo? Com seus pais, além dessa? Entendeu? Você não tem outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje, parece que tomou uma droga. O senhor não tinha barriga, o senhor tinha cabelo. Meu Deus do céu! Esse dia eu me vi no espelho, só de cueca, eu falei, sai desse corpo que ele não te pertence. Eu falei, Senhor, você consegue entender? A vida passa rápido demais. O tempo está passando, você está entendendo? A sua vida está indo embora, porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, 90 verso 9. Se aqui a vida é única, vamos ver. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois
cedo, né, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa: sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você. E é você que vai devolver a sua vida. É você, entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12:20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que você preparou? Para quem será? Um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você, certo? E aí esse texto está perguntando: o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver, vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar, a não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, eu te recomendo, mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar. Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não estar vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo, ele quer estar vivendo, ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível. Para suavizar, primeira coisa, se você quer viver bem, descubra o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda, uma pessoa errada é tão importante para Satanás, que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência, porque Satanás sabe se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar na sua vida, melhor do que perguntar quem é você, seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Identifique isso. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem? Descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você.
Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16:13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? Ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale, sai por aí dizendo eu sou feliz. E alguém vai falar, para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz. Mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Fala que você é feliz no casamento. Fala, ousa. Chega num salão desse lotadérrimo e diga: meu marido é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou feliz da vida com aquele homem. E olha. Mó mentira. Isso aí deve estar passando um período bom. Já as coisas entram no eixo. Não presta para ninguém, não presta para minhas amigas. Alguém presta. Então, se você for feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Quer ver? Mateus 26:69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou. Mas ele fez o quê? Negou diante dizendo: não sei o que diz. Verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Verso 7:3. Daí a pouco, vamos entender o que está acontecendo aqui. 2 pessoas deram uma identidade para Pedro. Qual era? Pedro é parceiro de Jesus. O primeiro Pedro disse só que não. Da segunda vez a mulher afirmou, ele começou a mudar seu vocabulário, começou a perder sua identidade. Aí todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho, vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando você não pertence a ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. O tempo inteiro, este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem que pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos
que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceira dica que eu quero te dar, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Terceira dica: fuja das informações negativas. Está aí. Se é bom, se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como, não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não. Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. O Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras. Nunca diga, vou assistir televisão. Sempre diga, vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão, assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão, seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo. Porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem nisso, pensai. 4. Dê mais importância à sua vida do que à vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7:3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, dá uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo, principalmente os famosinhos. Eis agora filma ele no hospital. Eles estão no hospital e com o celular filmando o procedimento. E assim, ó. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, aí o que o texto quer dizer, não é só o defeito não, pare de olhar a vida dos outros e passa a olhar mais a sua, porque fulano engordou, e a senhora que está acabada, o outro que está vivendo desse jeito, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o filho do outro, e o seu? Você não tem olho para olhar o seu não. Então, você quer ir bem, fica de olho na sua, ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, crie bem seus filhos. Salmo 127, verso 3. Quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não quiser criar bem filho, eu vou te dar um conselho: não tenha. Se não quer criar bem seu filho, não tenha. Porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus, depois para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro, se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor, que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas
na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter duas coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses dois conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Um dos 10 mandamentos é o 6º: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante junto com sua mãe para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse, porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, 7º, quer ir bem? Muito cuidado ao escolher um cônjuge. Olha, a maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolha direito, examine direito, converse com o ex. Viu um garotinho e tal, gostou do rapaz? Não acredita na internet não, porque os filtros hoje também estão cão. Inteligência artificial, voz, nego mexe em tudo. Você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro de Lara. Você está entendendo? Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê.